Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Estamos mais uma vez juntos agora para a exposição da carta aos Hebreus. Esta carta, diferentemente das outras, não contém em suas escritas o autor, não tem o nome nem é assinada. Então, em torno de muitos estudos e anos, se tem muita especulação. Há um grupo que acredita que foi Paulo, outros que acreditam que foi Lucas, outros acreditam que foi Apolo, Priscila ou Barnabé, e até tem um grupo que acredita que possa ser o Clemente de Roma. Mas como diria um dos pais da igreja, só Deus sabe quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. Outra dificuldade é sobre a data de quando foi escrito. Clemente de Roma, em 95, ele escreveu uma carta e na carta continha trechos dos Hebreus. Então sabemos que foi escrito antes do ano 95. Há um grupo também que acredita que foi escrito antes do ano 70, porque na carta não há relatos sobre a destruição do templo. E como ele estava fazendo um comparativo entre a lei, entre os costumes da lei e Cristo e o Evangelho de Cristo, provavelmente ele colocaria sobre a destruição do templo. Então acredita-se que foi escrito antes do ano 70 e nunca depois do ano 95. É o máximo que se aproxima da especulação da data em que foi escrito a carta aos Hebreus. Agora, para quem foi endereçada essa carta? Como diz o título da carta, aos Hebreus. Então eram judeus, hebreus, convertidos ao cristianismo. O que não se tem precisão é onde esses hebreus viviam e onde eles receberam essa carta. A carta é chamada do quinto evangelho. Nos evangelhos você tem o que Cristo fez. Na carta você tem o que Cristo continuou fazendo. Temos o ministério de Cristo após a sua ascensão, o ministério de Jesus como nosso grande sumo sacerdote à destra de Deus. O tema da carta é a superioridade de Cristo. Pelo fato da carta ser endereçada aos hebreus, acredita-se que eram cristãos de origem judaica. E com base em Hebreus 10:34, 12:04 e Atos 18:2, nós sabemos que havia uma perseguição que estava acontecendo contra os cristãos e não contra o judaísmo. Então, em face da perseguição que estava acontecendo, houve uma tentação desses cristãos em retroceder ao judaísmo, em voltar ao judaísmo. Então a tese escrita na carta aos Hebreus era para afirmar que Cristo é melhor, a superioridade de Cristo, dando a eles elementos suficientes para que eles não abandonassem o cristianismo para voltar ao judaísmo. Se pudéssemos resumir a carta em uma palavra só, seria melhor. Ou se pudéssemos resumir a carta em uma sentença só, seria Cristo é melhor, o cristianismo é melhor. Diferente das outras cartas que começa com saudações e se assinando, como era escrito num rolo, então a assinatura vinha no começo da carta para que a pessoa não precisasse ler a carta inteira e somente no final saber quem escreveu. É por isso que Paulo, quando escrevia as suas cartas, ele já colocava a sua assinatura logo no início. Então essa carta ela já começa sem as saudações, mas ela já começa em pleno vapor devido à urgência da informação que essa carta estava levando aos cristãos hebreus. Essa carta foi organizada por teses. Você vai perceber que ele divide por teses e nessa ordem ele vai seguindo em sequência. Outro detalhe, que como uma carta de cunho pastoral, então ele traz uma exortação, um ensinamento e logo após uma aplicação dessa exortação e desse ensinamento. E a primeira tese, no capítulo 1, ele começa mostrando a superioridade de Cristo aos profetas do Antigo Testamento. No versículo 1 do capítulo 1, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas.
Como a primeira tese era mostrar que Cristo era superior aos profetas, então ele começa declarando que Deus falou muitas vezes em outro tempo aos pais através dos profetas. Porém agora, no versículo 2, esse Deus que outrora falou muitas vezes aos pais pelos profetas, nos fala agora, nesses últimos dias, pelo Filho. Depois de fazer essa transição de profetas para o Filho, que é Jesus, começa a descrever quem é esse Filho. E nenhum profeta, por mais excelente que tenha sido, consegue se enquadrar dentro dessa moldura. Quem é o Filho? Primeiro, ele é herdeiro de todas as coisas, criador do universo, resplendor da glória e expressão exata do seu ser. E ele é a exegese de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não é apenas o criador, ele é o mantenedor do universo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele é o Redentor. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é o governador de tudo. Sendo assim, se nenhum profeta consegue ter essas características reunidas como o Filho tem, ele é superior aos profetas do Antigo Testamento. Agora, a partir do versículo 4, ele começa a segunda tese da carta, que é a superioridade de Cristo sobre os anjos. Os hebreus sabiam que os anjos foram agentes de Deus na entrega da lei. Mas no verso 4, sendo superior aos anjos, herdou mais excelente nome do que eles. Agora, o autor da carta, ele traça argumentos com base no livro de Salmos, dizendo a diferença para o Filho aos anjos. Então ele coloca no argumento que vocês viram alguma vez Deus se referir aos anjos dessa forma, porém ao Filho sim. Olha o que ele disse sobre o Filho, ele não disse isso aos anjos. Então ele começa a traçar o argumento da tese que Cristo é superior aos anjos, mostrando a grande diferença entre o Filho e os anjos. E no versículo 14 do capítulo 1 diz assim: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. O capítulo 2 ele inicia assim: se o ministério que foi dado aos anjos já tinha sentenças sérias para quem desobedecesse, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. A partir do versículo 5, agora o escritor fala sobre o Jesus homem. Então ele cita que Jesus, como homem, ele foi criado um pouco menor que os anjos, está no versículo 7. Porém o Senhor o coroaste de glória e honra, e tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Então ele traz que Jesus foi criado como homem porque ele precisava estar na mesma posição do homem para que ele viesse morrer pelo pecado dos homens, sendo de igual modo o homem nas mesmas circunstâncias que os homens que haveriam de receber o perdão dos seus pecados. No versículo 16 diz assim: também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Agora, no capítulo 3, ele inicia a terceira tese da carta, que Cristo é superior a Moisés. Então, Moisés foi um libertador, grande líder, grande legislador, porém a carta está dizendo que Jesus é superior a Moisés. Moisés era um servo e Jesus o filho. Ele até compara que quando é construída uma casa, o construtor ele precisa ser mais elogiado do que a casa, ele é mais importante do que a casa. Ele compara aqui Moisés como servo do Senhor e Jesus, filho desse Senhor, a qual Moisés é servo. E ele vem trazendo agora os exemplos das pessoas que endureceram o coração, a rebeldia que levaram com que os corpos deles, por conta do pecado da rebeldia, ficassem no deserto e não entrassem no descanso. Com isto, o escritor aos Hebreus está construindo um pensamento para que eles entendessem que a incredulidade que levou aquele povo a não herdar o descanso, a terra prometida, ficaram no deserto, essa incredulidade agora concernente a Cristo, a grande salvação de Cristo, ao Espírito Santo que nos é dado através da salvação em Cristo, poderia também nos levar a não ter acesso ao descanso, agora não descanso transitório ou passageiro,
como foi dado lá atrás, mas um descanso que seria eterno no Senhor. Então, a grandiosidade de Cristo em relação aos profetas, aos anjos e a Moisés era uma construção de um argumento para que eles não viessem cair na armadilha de voltar para aquilo que era transitório, aquilo que era a sombra de tão precioso momento que eles estavam vivendo, que era a salvação em Cristo Jesus. E ele cita também aqui Salmos 95, 7 a 8, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Era um apelo que o escritor estava colocando porque lá atrás eles viram todos os milagres que o Senhor fez, abriu o Mar Vermelho, todas as intervenções divinas, e mesmo assim eles foram rebeldes, foram incrédulos, endureceram os corações, não ouviram ao Senhor e não herdaram o descanso da Canaã. Então, que esse exemplo ficasse para eles. Era o momento deles agora crer, deles avançar, deles entender tudo aquilo que eles tinham vivido no cristianismo, que voltar atrás não era jamais uma opção. Queridos, e assim terminamos o nosso primeiro dia de exposição da carta aos Hebreus. E eu queria deixar para a meditação dos irmãos uma reflexão. Assim como o escritor estava exortando os irmãos hebreus ali a não voltarem atrás, passamos por isso há muitos momentos. Às vezes a dificuldade, às vezes as situações que nós enfrentamos. Naquela época os hebreus estavam enfrentando uma perseguição por ser cristãos, e voltar ao judaísmo estariam livres da perseguição porque era contra os cristãos e não contra os judeus. E às vezes nos deparamos com situações que às vezes a opção que nós olhamos, não que seja a opção, mas nós buscamos a opção que seja mais fácil, que seja menos sofrida, que seja, de repente, mais complacente com as nossas dificuldades internas, com a nossa fé. E nem sempre essa escolha nos leva àquilo que o Senhor tem para nós. Que você possa refletir, não endureça o seu coração, que não haja rebeldia, que não haja incredulidade naquilo que Deus tem falado, naquilo que você tem aprendido através da palavra. E que você possa cada dia mais caminhar para o centro da vontade do Senhor, que você possa cada dia conhecer um pouco mais de sua palavra, que isso te leve a ter mais intimidade com o Senhor, e o conjunto de conhecer a palavra, ter intimidade com Deus e crescer e prosseguir em conhecer o Senhor possa te levar a uma vida com o Senhor onde nada possa ser capaz de chamar a sua atenção ou de colocar em xeque aquilo que você já viveu e tem vivido com o Senhor. Que o Senhor os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.